Olá pessoal, está começando o Xcast, o podcast do Rascunho X, sua plataforma de notícia e entretenimento. Eu sou Josivan e hoje a gente recebe uma presença ilustre aqui, uma das principais vozes do Carnaval de Maceió e de Alagoas, Dinho Lopes, presidente da Associação da Liga Carnavalesca, né? Ele carrega uma história muito grande e muito importante do Carnaval de Alagoas. Vocês conferem agora no nosso Xcast. Então, como eu apresentei, estamos com Dinho Lopes. Dinho, seja bem-vindo aqui ao Xcast e a gente vai contar um pouquinho da sua história hoje. Seja bem-vindo. Grande prazer estar aqui no Rascunho X para a gente falar de carnaval, de alegria, de coisa boa. E eu estou aqui à sua disposição para o que você precisar. O pessoal quer saber quem é Dinho Lopes e dentro, né, do carnaval, mas quem é Dinho Lopes fora do carnaval? Conta mais. Um mero seguidor de um carnavalesco maravilhoso que foi Adécio Lopes, meu pai, né, que nos deu muito orgulho por tudo que ele fez, pelo seu legado, pelo seu amor ao carnaval, ao frevo, ele que impulsionou todos os eventos de carnaval que você vê aqui em Maceió, todos passaram pelo crivo dele, pela sua chancela, pela sua divulgação, pela sua, enfim, divulgação e impulsionamento, né? Ele que sempre foi um defensor do frevo e do carnaval e que nos deixou esse legado, né? De gostar do carnaval, do frevo, enfim, das marchinhas. E eu, como promotor de eventos, além dos eventos que a gente faz o ano inteiro, encaminhamos também para os eventos do carnaval, onde hoje a gente faz há 40 anos, por exemplo, a gente faz os Pecinhas de Maceió, vai completar 45 anos, né? Fazemos um evento que é em homenagem a ele, que é o Carnaval de Adécio Lopes. Fizemos também a Prévia do Mercado, que é em homenagem ao Seresteiro da Pitanguinha. E vamos esse ano para uma grande novidade, que é o encerramento do Carnaval de Maceió na terça-feira, dia 17, com o Grito de Jaraguá. É um novo evento que nós vamos fazer ali em Jaraguá. É algo novo, né? O que é que a gente pode esperar desse evento? Conte mais sobre ele. O intuito é... A gente tem... Maceió, Alagoas, né? Nós ficamos muito conhecidos, primeiro pelos réveillons. Isso. Né? E pelas prévias de carnaval também. As melhores prévias de carnaval do Brasil estão aqui em Maceió. Eu costumo dizer que a divulgação desses eventos pelo município e pelo estado era de que o Carnaval do Nordeste começa aqui. Então, se você vem brincar o Carnaval do Nordeste, venha antes para Maceió, porque 15 dias você já tem Carnaval. Mas a gente precisa acabar também com essa história de Maceió, uma cidade dormitório. Acaba com isso. O turista que vem para cá, ele não quer dormir, não quer descansar, não, ele quer brincar. Se tiver brincadeira, ele vai. E nós vamos fazer um grande experimento. Já temos algumas. Carlito Lima já faz o Nega Fulô e mais 8 blocos no domingo. Já temos as escolas de samba. Mas digo, nós vamos dar um impulsionamento também, vamos fazer o encerramento do Carnaval de Maceió na terça-feira ali em Jaraguá, com orquestra de frevo, várias orquestras de frevo e com outras bandas, com outros gêneros também, que é para poder atingir não só os mais velhos, mas os jovens também. E eu chamo de experimento porque, em dando certo, ano que vem a gente já pensa em aumentar para manter o domingo lá na praia com o Carlito e fazer pelo menos mais 2 ou 3 dias em Jaraguá. É uma experiência nova, né? Como você está falando, a gente é uma cidade que o turista que vem para cá, ele quer descansar, mas eu acho que Alagoas já teve essa questão da baixa e da alta temporada. Agora a gente tem temporada o ano todo. A gente vai à orla, né? É repleta de turista e eu acredito que com esse incentivo, tanto da prefeitura como o estado, isso fortalece tanto a prévia como também o carnaval. Não tem dúvida. Não existe no Nordeste nenhum carnaval ou prévia sem incentivo cultural público. Não existe, simplesmente não existe. Ninguém pensa que o Carnaval de Recife é o que se não tivesse apoio público. O Carnaval de Salvador também não tem, e tem muito. E é esse conceito que a gente precisa mudar. O Carnaval, ele gera empregos. O Carnaval, ele distribui renda. O Carnaval, ele mexe com a cadeia produtiva do Carnaval desde o começo, desde a confecção das fantasias, dos adereços, venda de produtos, de bebidas, os bares, restaurantes, hotéis,
pousadas, motoristas de aplicativo, de táxi, a quantidade de empregos que é gerada nesses eventos da Liga, por exemplo, quantos seguranças estão trabalhando ali nesses dias, quantos músicos estão trabalhando nesses dias. Os ambulantes consideram o nosso evento como o 14º salário deles. Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem que esses eventos trazem riqueza, sim, para o município, para o estado, né? E que a gente tenha que fomentar, tenha que fazer com que isso aumente ainda mais, para que Maceió passe da questão simples das prévias e tenha seu carnaval alongado, vamos dizer assim, com prévias e com carnaval propriamente dito. Você, como defensor público do carnaval, né? Você está falando que a gente tem as prévias, tem o carnaval e agora com essa novidade do encerramento. Na sua opinião, você acha que Maceió tem tudo para se tornar uma grande capital do carnaval? Porque a gente está acostumado ao carnaval com o Recife, né, ou Salvador. E a gente tem potencial para receber esse grande público, para quem não quer ir para Recife e também para quem não quer ir para Salvador. Como é que você vê essa questão? Eu não tenho dúvida disso. Nós temos condições, sim, nós temos as mais belas praias, sim, nós temos uma rede hoteleira complexa, né? A nossa culinária é espetacular, conhecida no Brasil inteiro. Então nós temos tudo, basta se dar condições e ter apoio, né? Apoio cultural, para que esses produtores de eventos façam os seus eventos aqui em Maceió. Se nós tivermos esse apoio e construirmos parcerias público-privada, nós vamos ter, sem sombra de dúvida, um dos melhores carnavais do Brasil. Agora, para essa nova geração, né? A geração da rede social, a geração que não é muito acostumada a ouvir o rádio, eu quero que você conte para a gente, para o público, quem foi Edécio Lopes? Edécio Lopes é o nosso orgulho, né? É um cara que deixou para nós um legado maravilhoso, é um cara que, além da sua vida pessoal, onde ele foi espetacular, uma pessoa maravilhosa, um cara que veio lá do interior de Pernambuco, com uma infância muito pobre, muito humilde, e aprendeu a trabalhar, teve diversas profissões, mas no rádio foi que ele se apaixonou, ele se encantou, trabalhou muito na rádio de Liberdade Caruaru, na rádio Difusora de Limoeiro, até conseguir ir para a Rádio Clube de Pernambuco, que era o sonho da vida dele. E de lá surgiu um convite para vir para Maceió, onde ele veio fazer um teste, como ele sempre disse, para tristeza do cara que faltou no dia, para a alegria dele, ele conseguiu ser aprovado e ficou aqui em Maceió. Daqui ele trouxe sua esposa, aqui criou seus filhos, viveu com ela por 50 anos, onde teve seu programa Manhãs Brasileiras por 50 anos no rádio. E ele fazia uma coisa que Recife não fazia e até hoje não faz. O programa dele, quando dava dia 1º de janeiro, até o dia de terminar o carnaval, a quarta-feira de cinza, o carnaval podia cair em janeiro, em fevereiro ou março, ele sempre tocava o frevo. Nesse período todo era só frevo. E ele, além de tocar o frevo, de divulgar os compositores da terra, incentivar, ele lançou, por exemplo, o Pinto da Madrugada. Ele foi o cara que fez o lançamento do Pinto da Madrugada no seu programa com o prefeito Gustavo Krause de Recife, lá na sede do Galo da Madrugada, com os diretores do Pinto da Madrugada. Então ele fez esse lançamento, ele tem uma ligação muito forte com o Pinto da Madrugada, né? Ele tinha. E o boneco do Edécio Lopes desfila também no Pinto da Madrugada, além de outras agremiações. Então ele com essa ligação de carnaval muito forte, e além ele achou pouco e ainda resolveu compor. Então ele é compositor de vários frevos de carnaval e foi uma forma que ele achou de declarar todo o seu amor por Maceió. Ele colocou tudo isso naquele frevo Cidade Sorriso, né? Onde ele canta as belezas da nossa terra, além de outros frevos que ele tem. Então ele deixou pra gente esse legado, o exemplo, né, de homem correto e probo que ele era. E no carnaval deixou para nós esse encanto, essa maravilha, onde todos os filhos adoram, brincam muito o carnaval. E eu, como estou nessa área de promoção de eventos, terminei fazendo eventos de carnaval também. Um grande defensor da cultura, né? Porque uma dessas marchinhas que você falou é subir a ladeira do Farol. Exatamente. Então, ele já era um visionário em saber que carnaval não é só a praia, e sim as belezas de Maceió. Sem dúvida. E nesse frevo é onde ele diz que no Mirante, né? Fiquei no Mirante a olhar, né?
os raios dourados de sol no azul imenso do mar. Eu olhei a cidade de Sorriso e vi Maceió tão feliz, mostrando tanta riqueza para o povo desse país. E aí ele sai cantando as belezas de Maceió, do seu povo, da sua cultura, da sua comida. E realmente virou um hino, né? E é tocado hoje. Ele tem outros frevos também, um Lembre de Mim, que é maravilhoso. E lá em Recife ele tem um frevo que mais toca, é uma sátira política que ele fez e virou sucesso em Recife. O Olha a Cara Dele toca muito no Carnaval do Recife. A gente fala de Edécio Lopes, uma grande importância para o Carnaval, mas na sua opinião, qual a importância de Edécio Lopes para o rádio? Porque ele deixou bons frutos e a gente tem bons frutos dele no rádio em Alagoas. Sem dúvida, é um desbravador. Na época dele de rádio, é totalmente diferente da de hoje. Hoje você tem uma pessoa para escrever, outro para produzir, outro para apresentar, né? E ele era o cara que, na época dele, ele fazia de tudo. Ele era quem criava, ele era quem escrevia, ele era quem apresentava, interpretava, e ele sempre foi muito bom intérprete. A voz dele, né, era uma voz suave, e a interpretação que ele dava, e apesar de ser o pouco estudo, porque ele só teve até o 4º primário, mas ele lia muito e era muito interessado. Então ele entrevistava hoje aqui um médico, tratava de uma doença, no outro dia era um político, no outro dia era um pessoal da cultura, enfim. E ele debatia sobre todos os temas com a maior naturalidade, porque ele lia muito e era muito interessado. Então, para o rádio, aí ele foi diretor aqui. Hoje a gente não pode dizer mais isso porque a quantidade de rádio é muito grande, mas na época dele ele foi diretor de todas as rádios aqui de Maceió, todas que você pensar, todas. Difusora, Gazeta, Progresso, Palmares, é isso aí, JH, 96, foi diretor do Grupo Gazeta também, foi diretor da televisão. Então, assim, ele dirigiu muita gente e trouxe muita gente para cá, isso que você colocou. Então, ele trouxe Floraci Cavalcante, Arnaldo Costa, muita gente de Pernambuco, Antônio Torres, essa turma toda de Pernambuco ele trouxe para cá e foi dividindo o seu conhecimento, né, interagindo, e criou um rádio maravilhoso. A equipe de rádio da época dele era uma coisa fantástica, era imbatível, né? Mas o tempo passa, foi passando, infelizmente ele se foi, e cabe a nós manter esse seu legado e fazer esses eventos justamente para que as pessoas saibam quem foi Edécio Lopes, a importância dele para o rádio, como você colocou, para a cultura, para o carnaval, para o frevo, e para que essas novas gerações venham saber quem foi Edécio Lopes. Como você falou, né, ele abriu as portas, e quando eu falo que ele fez escola, é porque a gente tem uma dessas pessoas que é Humberto Maia, que é uma pessoa que trabalha na Pajuçara FM, né? Que se você chegar lá na porta com CD, com pandeiro, as portas são abertas. E eu acho que Edécio Lopes, tenho certeza, ele deixou essa escola e os bons alunos hoje acompanham esse legado dele. Querido e amigo Humberto Maia, não só ele, a família dele, a esposa dele, a comadre da minha mãe, são amigas, e se chamam de comadre e tal. O Humberto Maia é um cara espetacular, maravilhoso, né? Passou uns perrenguezinhos de saúde, graças a Deus se recuperou, está muito bem. E da sua época, da época do Edécio, né? Isso. Da época do Edécio, trabalharam juntos em várias rádios. E tem sempre os ensinamentos, tem sempre esses radialistas amigos dele contam muito isso. Tá? Seu pai fazia isso, seu pai fazia aquilo, me corrigia naquilo. Ele era sempre um cara que dava os pitacos dele, vamos dizer assim, com o conhecimento que ele tinha. Um profissional que nasceu, é um autodidata, vamos dizer assim, né? Ele não tinha curso, não tinha formação, mas ele, como eu digo, tudo que ele fazia, ele era muito interessado. Ele buscava o conhecimento e treinava com as pessoas, dava uns toques às pessoas, não fala assim, faça diferente, fala assim, sempre para que o progresso dessa pessoa, né? Sempre para que essa pessoa melhorasse. E assim foi feito, ele conquistou o coração de todos os profissionais e de todos os ouvintes. Edécio Lopes sempre foi referência, né? É como se ele não tivesse partido, ele estivesse viajando a trabalho, porque onde a gente passa, né, no setor da comunicação ou até no setor do entretenimento, sempre tem uma pessoa que tem uma lembrança boa dele, ou sempre tem um profissional, né, da geração mais antiga, mais madura, que sempre vai dizer, não, eu trabalhei com ele e era essa mesma pessoa que você está falando ou que o filho dele está falando. É a mesma pessoa sempre, os comentários. Você está me emocionando aqui, porque eu costumo dizer o seguinte, que o maior orgulho que eu tenho dele é que por onde eu vou, que as pessoas dizem, aquele menino ali, aquele menino de 60 anos, né? Aquele menino ali é filho de Edécio.
Aí o cara chama, vem cá. Aí eu vou contar uma história do seu pai. Mas sempre tem uma história boa. Graças a Deus. Nunca soube de nada de ruim, nenhuma história ruim. Não, eu só soube de pessoas que ele ajudou, que ele colaborou, que ele contribuiu, né? Então, assim, maravilhoso. E essa história de não ter partido, como você diz, aí eu vou enveredar para o lado da política, que ele praticou uma coisa que eu não sei se hoje se consegue fazer, mas no programa dele não tinha partido político realmente e era um programa mais democrático que existia. Então, se você hoje falava de um candidato ou de uma pessoa, no outro dia ele já levava o opositor, seja quem for, rádio do governo, rádio de onde fosse, ele sempre tinha essa prática de manter o programa dele. Ele fez debates. Os debates do programa Manhã Brasileira foram os mais famosos aqui na época de Valdo Suruagi, Zé Costa, né? Enfim, debates de senadores também, Moura Rocha, enfim, Teotônio Vilela, e sempre com essa prática de deixá-los bem à vontade, falar o que quisessem lá. As pessoas dizem, você tem um programa que você pode falar o que quiser e o que pensa, é no programa Manhã Brasileira de Décio Lopes. E assim ele recebeu diversos presidentes da República já no programa dele, diversos. Me lembro de vários deles. E ele sempre foi um cara muito família. Ele tinha uma mania de quando iam cantores também, cantores famosos do Brasil inteiro que vinham no programa dele, ou políticos famosos. Ele tinha uma mania de quando terminava o programa dele, ele chamava o cara para ir lá em casa. Não, vamos lá para casa. Às vezes levava o pessoal para almoçar lá em casa. Ele gostava muito disso. E a gente, através dele, conheceu figuras, personalidades maravilhosas. Na questão do Carnaval, por exemplo, né? Ele foi um dos melhores amigos do Claudionor Germano. O Claudionor Germano é o maior intérprete de frevo do Brasil. Está vivo, está com 94 anos agora. E quando ele ia completar 90 anos, eu trouxe aqui no Carnaval de Décio Lopes, na aula, nessa homenagem que a gente faz a ele há 15 anos. E o Claudionor chorava mais do que cantava. Eu disse, Claudionor, você não veio aqui para chorar, você veio aqui para cantar, então trata de cantar. Eu disse, não, eu lhe prometo que eu vou cantar pelo menos 2 frevos de Décio, eu consigo. O cara cantou 1 hora, com 90 anos, se abaixava, se levantava. O cara deu um show, foi um espetáculo. Dito isto, eu tenho certeza que o nome do seu pai ecoa até hoje, entendeu? A gente só tem referências boas e assim, com toda essa situação, com toda essa boa reputação que ele tem e vai carregar por anos e séculos, né? O que é que você aprendeu com ele, né, que influencia hoje o seu trabalho? O que é que o Dinho carrega do grande Décio Lopes? Porque a voz dele é como eu falei, é como se ele tivesse ido trabalhar ali em Recife e chegar amanhã para fazer o carnaval. Chega sábado de manhã para fazer o carnaval de Alagoas. Ele tinha em relação à voz, ao microfone, ele tinha, se ele tivesse com qualquer problema, seja financeiro, o que fosse, em casa, aperreado, não interessa. Quando ele ia para o rádio, é isso que você está falando, isso aqui, ó, o microfone na frente dele o transformava. Então, todos os problemas que ele tinha, ficava em casa. E ele fazia o seu programa com maestria. Quando tinha problemas na cidade ou no interior, enchentes, as famosas enchentes que teve aqui em Alagoas, ele ia para a rádio e dizia, minha mãe, eu não sei que dia eu volto. Só volto quando tiver tudo resolvido. Aí botava o pessoal para ir para os interiores, não sei para onde, e ele fazia o comando de tudo, às vezes viajava também para o interior. As coberturas de carnavais que ele fazia eram maravilhosas nos clubes. Antigamente o carnaval dos clubes era o forte, né? Hoje o carnaval migrou, né? Hoje está concentrado mais na rua. E aqui a gente ainda tem um clube que mantém essa tradição, que é o Iate Clube Pajuçara, faz 2 bailes maravilhosos, pertence à Liga também. Então, assim, do lado pessoal, ele me deixou muito, muito carinho, muito aprendizado, né? Como eu falei, a honestidade, como ele fazia, e o trabalho sério, o interesse pelo trabalho, a resignação que ele tinha, né? A honestidade, são de valores, né? São valores de caráter que ele nos deixou e segue até hoje. E assim a gente vai levando e tentando homenageá-lo sempre para que essa sua imagem não seja esquecida jamais. Vou até entrar num assunto, a gente comentando aqui. Nessa última semana agora, a gente teve um comentário falando que uma avenida aqui de Maceió poderia se trocar de nome, né? Entro até aqui nesse assunto. É um projeto de lei que pode rodar na Assembleia e eu acho assim que
se tivesse que trocar de nome, essa avenida muito famosa aqui em Maceió, que é a Avenida Fernandes Lima, na minha opinião, acho que ela deveria receber o nome de Avenida Edécio Lopes, até pela grandeza que seu pai teve, entendeu? Você quer acabar comigo. Mas é pelo patrimônio, o patrimônio que ele tem no estado de Alagoas, pela pessoa que ele foi. Eu lhe agradeço demais a referência. Ele já recebeu algumas homenagens em colégio, nome de colégio e tal. Esse ano, inclusive, para nossa felicidade, ele está sendo muito homenageado. Então, nós começamos em outubro, no dia do aniversário da minha mãe, quando ela fez 90 anos, teve uma homenagem do grupo de Cobra Negra, que é um grupo de Bumba Meu Boi, fez uma linda homenagem para ele no festival ali em Jaraguá. Foi lindo, foi maravilhoso. Esse mesmo Cobra Negra do Bumba Meu Boi, nós colocamos ele no Carnaval de Edécio Lopes, nessa homenagem, onde a gente coloca o frevo, o samba, que ele gostava, adorava, o boneco, as orquestras de frevo, mas colocamos também o Bumba Meu Boi. Semana retrasada tem um condomínio que fez uma homenagem a ele também, porque é mais um frevo que ele escreveu. Ele escrevia muito frevo e às vezes a gente nem sabia desses frevos. Aí o cara do condomínio disse, tem um frevo aqui do seu pai feito por ele. Aí mostrou as imagens e tal, e fizeram uma linda homenagem para ele. Ontem a gente foi para uma linda, maravilhosa homenagem a ele na Academia Alagoana de Letras. Fizeram lá um tributo a Edécio Lopes, que foi maravilhoso. No domingo agora, nós vamos ter também um bloco, Os Filhos de Aratiuca, também com um tributo a Edécio Lopes. Então, assim, a gente só tem que agradecer, né? E essa aí envolve uma história de quebra de Xangô, não sei o quê, né? O cara que era contra, né? O Fernando de Lima e tal. Mas eu fico muito grato com essa sua lembrança, com essa referência. Você acredite que tem um episódio, aqui tem um cara que foi responsável muito pelo esporte alagoano, o Laudinei Perdigão, né? Que tem um estádio em nome dele ali de lado do Repelé, não tem um... O ginásio. Se transformou em ginásio Laudinei Perdigão. Pronto, E eu me lembro que quando ele ainda era vivo, o Laudinei, meu pai já não era mais, eu fui procurado por uma autoridade para que ele ia na Câmara, ele ia dizer, eu estou pedindo a sua autorização para que, como existe uma lei realmente que não permite que pessoas vivas, né, recebam o nome das ruas e tal, né, se eu vou pedir para tirar o nome dele e colocar de Edécio Lopes. Aí ele disse, eu agradeço demais, mas eu não vou permitir. Sabe por quê? A vida do Laudinei Perdigão foi o esporte. Foi o esporte. Né? O cara criou o esporte, o cara fez tudo aquilo, o Museu do Esporte foi feito por ele, a vida dele é do esporte. Madinha vai ter que sair, que saia, mas o meu pai não tem ligação com o esporte, né? Não tem. Ele, apesar de que ele veio para cá para transmitir um jogo, sabe? Primeira vez que ele veio para Maceió foi para transmitir um jogo de futebol. Mas não tinha sentido você tirar um Museu do Esporte, tirar o nome daquele, né? E colocar Edécio Lopes. Então, foi como também num carnaval que teve aqui, que a prefeitura, lá atrás, ia dar o nome do carnaval de Edécio Lopes e tal. Mas nessa semana morreu o maestro, eu tenho medo até de errar, mas acho que foi o Manezinho. E quando foi lá para votar o nome, eu tenho uma sugestão, Maestro Manezinho. Esse rapaz era seu pai, Maestro Manezinho, né? O cara do carnaval, bota o nome do cara. Enfim, nós recebemos de bom grado todas as homenagens, todas, e nos emocionamos e ficamos cada dia mais felizes. E estamos mais alegres ainda esse ano, porque ele está sendo muito homenageado, e que assim seja. E enquanto eu puder, nós vamos fazer o Carnaval da Edécio Lopes, que é para a gente levar a imagem dele para sempre. Continuando aqui a entrevista no Xcast, hoje a gente está recebendo Dinho Lopes. Dinho, a gente já falou da sua história, já falou da história do seu pai. A gente quer saber um pouquinho, né, o que é a Liga Carnavalesca de Maceió, né, e como é que ela funciona? A Liga, na verdade, ela tem o intuito de ordenar, de organizar os desfiles de blocos. A princípio seria apenas os desfiles de blocos na orla, porque lá atrás, antes do prefeito Ronaldo Lessa, a coisa era desordenada. Então, quem queria botar bloco, botava.
e não tinha dia da semana, não tinha, enfim. E os desfiles de bloco na aula, que começava a ser uma coisa interessante, ficou sendo muito olhada, preterida por pessoas honestas e por aproveitadores. Eu digo isso porque eu me lembro bem que nós tivemos 2 eventos em que as pessoas botaram as camisas para vender, anunciavam, quando foi no dia do desfile, nem trio elétrico tinha lá. Era pessoa de fora, era de outro estado, inclusive. Não vieram. Aconteceu isso também uma vez no Réveillon, que o bloco ia sair no Réveillon e tal, com trio elétrico, fazer... E a Liga, por coincidentemente, foi criada por esse motivo, porque quando chegou no dia da festa, na queima de fogo, meia-noite, tinha contagem regressiva, tinha tudo, mas não tinha trio elétrico, não tinha nada. Então, assim, o prefeito Ronaldo Lessa foi quem regulamentou tudo isso, ordenou esses desfiles numa lei municipal, a quantidade de blocos que podia desfilar, quantidade um por mês, alguma coisa assim. Foi tudo ordenado e num crescente, e numa parceria, vamos dizer assim, foi que a gente fez, então, a Liga, e com esse objetivo. E hoje, graças a Deus, a Liga é respeitada, é ordenada. Nós temos não só os eventos de rua, de blocos, mas temos eventos fechados também. Como eu falei aqui agora há pouco dos bailes do Iate Pajuçara, nós temos baile infantil. E a Liga procura, na sua programação, atender a todas as idades, a todas as tribos. Então, nós temos blocos infantis, né? Nós temos um evento maravilhoso que tem uma repercussão nacional, que é o Polo da Inclusão. É um evento feito em parceria com a APAI. É um evento onde as pessoas especiais, os PCDs, brincam o carnaval junto com todo mundo. E daí o nome Inclusão, né? Inclusão social. Eventos de blocos mais velhos, pessoas mais adultas, mais novos, como Pecinha de Maceió. Tradicionalíssimo, vamos fazer agora domingo, 90 anos do Bloco Vulcão. Então, assim, a gente consegue, nessa programação de 15 dias, né, atender a todos os gostos, mas tudo dentro de um espectro cumprindo regulamentos, normas que são definidas, por exemplo, no TAC, lá no Ministério Público. Então, esse TAC ele serve para se definir as regras, horários, dias, percurso. Ele envolve todos os órgãos do município e do estado voltados para a segurança, para o ordenamento dos ambulantes, da venda de bebidas, do que é que pode, o que é que não pode. Então, dentro de tudo isso, a Liga age nesse sentido, cumprindo o seu objetivo, que é o ordenamento dos desfiles de blocos em Maceió. Então, a gente tinha blocos na rua totalmente desorganizados, Sim. que saíam a hora que queria, que não tinha, né? Não Não cumpria esse horário. Então, assim, o papel institucional, né, da Liga é mais ou menos esse, é dialogar entre os blocos, a Liga e o poder público. Exatamente, né? Isso. É muito importante. E o Ministério Público, ele faz essa reunião, que eu acho importantíssima, porque ela consegue reunir os órgãos do município, do estado e os promotores de eventos, né? Onde ali você não tem só as obrigações dos blocos, tem que começar a tal hora, terminar a tal hora, não. Ali você tem as obrigações dos órgãos. Quem é o responsável pela segurança, quem é o responsável pela iluminação, quem é o responsável pelo ordenamento dos ambulantes, que tem que estar lá na rua, que tem que trabalhar e tem que dar oportunidade a esse povo, sim, mas tem que ter um ordenamento, porque se você deixar todo mundo solto na rua, o bloco não anda, não vai fluir, não vai cumprir o horário, vai atrasar o primeiro, o segundo, entendeu? Então, esse trabalho do Ministério Público a gente considera da mais alta importância. Eu acho que assim, a importância da Liga é porque você não só mexe com os blocos, mas você mexe também com, por exemplo, o trânsito. Né? Se o vendedor vai vender algo na rua, você já entra a vigilância sanitária. Sim, então, assim, na sua nível de som, de ruído, passa por tudo isso. E também a gente procura ver, como você colocou, não são só os blocos. A gente procura ver também a questão de manter as tradições. Então, nós temos, por exemplo, o Carnaval da Décio Lopes. Aí você está mantendo a tradição. O evento do mercado, que é um sucesso, ele é feito em homenagem aos seresteiros da Pitanguinha, que é uma coisa que, infelizmente, acabou, né? Mas a gente consegue resgatar, trazer os seresteiros. Eles fizeram um show maravilhoso, belíssimo, ali no Mercado 31, Mercado das Artes, e foi maravilhoso. A maioria desses eventos foram criados como desafio mesmo, né? Então, eu estava no Carnaval do Recife
no mercado de São José, e o Ivaldo Pinto, que é um jornalista daqui, disse: por que é que o Maceió não tem um negócio desse? Eu disse: eu vou aceitar seu desafio e vou fazer a prévia do mercado. Fizemos o primeiro ano, mercado público de Jaraguá, fizemos o segundo, sucesso, mas agora o mercado entrou numa reforma, né? Aí nós transferimos para o mercado 31 e, para nossa alegria e surpresa, o sucesso foi dobrado, foi maravilhoso, com o Cerecheiro da Pitanguinha, foi maravilhoso. Da mesma forma, ele também me provocou: por que o Maceió não tem carnaval? Ele disse: chegou a hora da gente se mexer nisso também. Então eu vou fazer o desafio, vou aceitar e vou fazer o encerramento. Por que o encerramento? Porque está muito cedo para você, muito cedo e muito em cima para você mudar. Por exemplo, tem muita gente que já programou, que já comprou suas passagens, suas viagens, seus hotéis, né? Mas tem muita gente que eu conheço que viaja, mas na segunda-feira vem para Maceió. Porque na terça ele já não quer, né? Para se programar para... Então, se na terça você está em Maceió, você vai vir para Jaraguá, que nós vamos fazer uma grande festa de encerramento, o Grito de Jaraguá, e dando certo, aí nós vamos querer fazer os 4 dias de carnaval do ano que vem. Você citou a reforma do mercado. A reforma do mercado ela é bastante importante porque ela mexe muito com o setor da economia. E assim, você acha que com o mercado reformado isso vai impulsionar também no tempo de carnaval para fazer evento? A gente espera que sim. A gente espera que sim. É a tal da economia criativa, né? Então você consegue mexer. Por exemplo, o evento feito no mercado, onde todos saem ganhando, quem mais ganhava ali eram os comerciantes do mercado. Toda a venda de bebidas e de comida, que aquele mercado é famoso, é tradicional pela comida, né? Tem o acarajé, tem a feijoada. As tapiocas. As tapiocas. Então, toda essa venda aí, desses produtos, todos eram voltados para o próprio mercado. A gente não ganha nada com isso. Nada. E não se cobra um ingresso para você ir nessa prévia do mercado. Você vai de graça, você tem esses shows, essas apresentações, e eles saem ganhando. Agora, o fato é que eles se estruturando ou não, a quantidade de pessoas que foi muito grande. Os ambulantes cercaram, né? E eu defendo muito os ambulantes. Eu acho que tem que estar trabalhando e ganhando dinheiro deles. Venderam tudo. Agora, nessa prévia do mercado 31, a venda foi completa. Venderam tudo no mercado 31. Mas os ambulantes que cercaram lá também se deram muito bem, agradeceram demais, venderam tudo. É bom porque você vai movimentando, e não é só isso, né? Como eu digo, começa lá atrás. Fantasias, adereços, né? Confetes, enfim, transporte, que as pessoas vão de Uber, de táxi, bebidas, né? Comida, mexe com tudo, movimenta a economia criativa da cidade. A gente tem aqui, antes da prévia do carnaval, acredito que na sexta-feira é o Jaraguá Folia. Sim. Isso, né? No sábado a gente chama que é o grande carnaval de Maceió, que é a prévia, quando a orla ela fica lotada, né? A gente recebe diversas atrações, as emissoras de rádio, de TV estão sempre presentes no evento. E você está deixando claro aqui que na terça-feira a gente vai ter carnaval em Maceió. E quando a gente fala em Edécio Lopes, a gente fala em Dinho Lopes, é valorizar a cultura. Você está me falando aqui que você está levando o carnaval para Jaraguá. Por que Jaraguá? Por que essa escolha? Entendeu? E assim, eu acredito que tem a ver com a valorização do local e da cultura. A luta, a briga para se conseguir valorização e apoio do carnaval aqui é muito grande. Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu já tive bloco em Olinda. Mais uma história, eu estava em Recife e brincando no carnaval e brincando em Olinda, e eu vi que parecia que eu estava dentro do shopping em Maceió. Só tinha alagoano lá. E aí também foi o Gilvan, que era daquele bloco Os Gatos Pingados, também fez esse desafio. Rapaz, só tem alagoano aqui, por que não tem um bloco aqui dos alagoanos? Eu disse: gostei da ideia, quer fazer comigo? Ele disse: não, posso fazer? Eu disse: pode fazer. E eu fiz lá, era o Sururu em Olinda, era o bloco dos alagoanos. Rapaz, eu fui procurar o prefeito de lá, o prefeito desceu do gabinete dele e disse: você já tem percurso? Não, eu disse: eu vou fazer o percurso com você. Aí desceu, rodou comigo, escolheu o percurso e tal. Você tem orquestra? Isso ainda não. Eu disse: não, a orquestra é minha. Você vai ter uma orquestra na sua concentração e vai ter uma orquestra seguindo o seu bloco na rua. Então, assim, você vê o nível de compromisso, né, que esses caras têm com o carnaval. Eu digo: o que é que você quer, Dinho? Eu só quero que o turista da França, de onde ele for, quando ele abrir aqui a programação do Carnaval de Olinda, tinha lá Sururu em Olinda, o encontro dos alagoanos, entendeu? E teve. E eu fiz esse bloco lá por 5 anos,
Eu me lembro que foram 15 ônibus que vieram de Maceió, fora as pessoas que já iam, fora as pessoas que já estavam lá em hotéis e sabia que era, e vendia as camisas, entendeu? E eu parei com esse bloco porque na época o prefeito Rui Palmeira, ele fez um carnaval e fez essa homenagem ao meu pai. Botou Nas Ondas do Edécio, o carnaval de Maceió. E eu achei que seria injusto o cara fazer uma homenagem tão bonita essa pro meu pai e eu estar tirando as pessoas de aqui para lá. Por isso que eu parei. Mas assim, o que é que a gente quer? É que se consiga fomentar cada vez mais esse carnaval. E eu vou te responder que você falou por que Jaraguá. O meu intuito, o meu objetivo era fazer na orla, realmente. Ia ser o Dinhos na Folia. Mas aí eu conversando com o presidente da FEMAC, ele me deu essa sugestão. Disse, rapaz, faça em Jaraguá? Faça em Jaraguá. Aí disse, por quê? Ele disse, não, porque Jaraguá é o centro histórico, né? É o bairro boêmio de Maceió. Isso. E tem tudo a ver para você começar essa retomada, vamos dizer assim, esse resgate do carnaval, né? Em Jaraguá. Jaraguá que nós vamos ter agora o Jaraguá Folia. Eu considero a maior representatividade do carnaval de rua de Alagoas. Você tem mais de 100 blocos desfilando, todos os ritmos. Aí você tem maracatu, você tem o samba, você tem o frevo, você tem tudo. É maravilhoso o Jaraguá Folia. Estaremos lá. E temos aqui também no domingo agora o bloco mais tradicional da Liga, o Bloco Vulcão, completando 90 anos de desfile. Então é uma coisa maravilhosa e aí nós encerraríamos a programação da Liga. Porém, esse ano nós temos essa novidade, né, que é o Grito de Jaraguá, na terça-feira, dia 17, a partir das 17 horas. Dinho, você falou sobre essa relação dos blocos, né? Um exemplo, o Bloco Vulcão mesmo, com 90 anos, não é fácil manter um bloco por 90 anos. Como é a relação da Liga, tanto com os blocos, né, quanto o poder público? Existiu alguma resistência, alguma coisa teve que mudar nesse tempo todo que você está à frente do Carnaval? Existe dificuldade, sim, mas o trabalho desse pessoal é muito importante, né, para se garantir segurança, ordenamento, e é isso que a gente precisa, mas poderia existir um apoio maior, menos dificuldades e mais apoio. Isso seria muito importante, não é para a Liga não, é para a cultura do nosso estado, entendeu? A cultura do carnaval. Você não vê hoje um resgate, por exemplo, da Praça Moleque Namorador, né? Você não vê Bebedouro, né? Que tem os antigos carnavais. E isso para a cultura, né? Isso poderia ser mais trabalhado também. Acredito que com apoio você consegue fazer tudo isso, né? Dos blocos antigos, né? de Caradura, Rasgonguila, não sei o que, tem tanta história boa que você pode fazer. Nós vamos trabalhando e enfrentando essas dificuldades e é para isso que a Liga serve. A relação dos blocos com a Liga é para isso. A Liga que representa todos esses blocos nas questões institucionais, seja do município, seja do estado, seja a Liga. Essa que é a relação da Liga com os blocos. Então, na hora em que a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui a você, nós estamos na véspera do Carnaval, né? Quando passar a Semana Santa, na primeira semana após a Semana Santa, nós estamos sentando, fazendo a nossa reunião de avaliação dos erros e dos acertos e já estamos montando a programação do Carnaval 2027. Aqui em Maceió, em Alagoas, não existe tradição de planejamento disso. Vem se tratar de Carnaval nessa reunião do Ministério Público. É a primeira reunião com que se trata do assunto Carnaval nos órgãos públicos, é essa provocada pelo Ministério Público. Que essa desse ano a gente teve que solicitar uma antecipação, porque o Carnaval foi mais cedo. Então, assim, só se fala em Carnaval aqui depois da virada do ano, em janeiro. É aí que as pessoas vêm, não, mas não vamos falar de Carnaval agora não, Carnaval é mais para frente, entendeu? Fora outras questões envolvendo orçamento, não tem orçamento, que é uma realidade, né? Enfim, então essas dificuldades é com que fazem a Liga ficar cada vez mais forte perante os seus filiados, né? Que a gente defende todos eles e briga por todos eles e graças a Deus vamos conseguindo realizar os nossos eventos. Poderia ser melhor? Poderia olhar melhor e de uma forma igual para todos os blocos, ao invés de beneficiar só um, beneficiar a todos? Poderia. A Liga está aqui para isso.
mas a gente vai se adequando e vai vivendo com as regras que nos são oferecidas. Então esse é o papel importante da Liga, né? É pegar as demandas, tentar resolver, né? Porque não é só colocar um trio elétrico na rua ou um som, né? Tem que ter todo um trabalho feito entre os blocos, entre quem vai vender, entre quem vai fazer a segurança, e esse é o papel bastante importante da Liga aqui em Maceió. É isso aí, é isso aí. É isso que a gente faz o ano inteiro. A partir dessa primeira reunião depois da Semana Santa, a gente tem uma reunião por mês e vai tratando e vai buscando patrocínios fora daqui de Alagoas, enfim, as agendas dos artistas, porque o Carnaval é uma festa mais democrática que existe. Então, como diz o próprio slogan da Liga, se liga, o Carnaval é para todos. Então, assim, tem o momento do frevo, tem, mas você tem que ter os outros ritmos. Você tem a turma jovem que gosta de axé, você vai no Carnaval do Recife, você vai no Galo da Madrugada, você tem 45 trios elétricos, a grande maioria hoje nem frevo né? Você vai nos camarotes do Galo da Madrugada, nenhum toca frevo. Você tem que ter essas opções. O Carnaval, que eles chamam de multicultural, né? Então, você tem que cuidar disso? Tem, porque a população é grande, aumenta cada vez mais e... Enfim, tem muitas dificuldades, né? O frevo tem muita dificuldade, não há renovação, né? Hoje você tem um cara que brinca que diz assim que o cantor de frevo mais novo que existe é o Seu Valença. Não é por aí, tem mais novo, entendeu? Mas assim, a renovação no frevo é difícil. Como é que você vai fazer a turma jovem gostar de frevo se não existe um frevo novo? Tirando Almir Rush, que eu acho que é o mais novo, né? O Nonô Germano, tudo Recife, né? Tudo Recife. Aqui você não vê, né? E com toda a modéstia do mundo, eu digo, para piorar, perdemos o maior incentivador, o maior divulgador do frevo, que era o Edécio Lopes. Então, fica difícil você, né? Então, tem que pensar nas outras. Nós temos os blocos que saem nesse Maceió Folia, 4 blocos no sábado, 4 no domingo, que saem com outros ritmos, mas você tem que tê-los e tem que fortalecê-los, que é para você dar a diversidade das músicas e você oferecer alegria para o seu povo. Você tem que pensar em todo mundo. Não pode estar pensando só num segmento, só num bloco. O erro é esse. Você tem que pensar em todos. Voltando aqui com o seu Xcast, o podcast do seu Rascunho X, hoje a gente está recebendo Dinho Lopes, que é uma grande referência, filho de Edécio Lopes. E a gente quer saber agora nesse bloco, Dinho, existe uma diversidade de ritmos, né, musicais. Na sua opinião, você acha que o verdadeiro carnaval, com as marchinhas, com aquele frevo, está perdendo espaço para esse novo ritmo musical que a galera mais jovem está ouvindo? Eu acho que tem espaço para todo mundo, para todos os ritmos. E o carnaval é a festa mais democrática que existe. A gente aprende muito isso no Recife. Eu já vi, por exemplo, o Galo da Madrugada ser aberto por Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eu já vi o Carnaval da Bahia ser aberto pelo Galo da Madrugada. Então, assim, carnaval é multicultural e a música é universal. Tem espaço para todo mundo. Agora, cai naquele problema que eu disse, da renovação, né? As marchinhas, os frevos... O problema é renovação, que não tem. Você não tem mais gravação de carnaval, de frevo, né? Como é que você vai fazer com que essa turma goste disso? É difícil. O problema é esse. E, no entanto, e ao contrário, em sentido contrário, a grande gama de músicas e músicos novos, né? Que entram no carnaval, que também tem outro problema, não são ritmos sequer de carnaval. Eu não sei nem que ritmo é aquele que as pessoas cantam, mas hoje no carnaval, em cima do trio elétrico, você canta o que quiser. E a turma jovem gosta dessas coisas todas mesmo. E é o que eu digo, você tem que pensar em tudo, né? Amante, vamos dizer assim, do carnaval, eu acho que tem espaço para todo mundo. É só você definir, essa área para esse ritmo, essa área para esse ritmo, e se fazer uma grande fusão, uma grande festa. Edinho, esses anos todos à frente do carnaval, já aconteceu algum fato curioso, alguma coisa que chamou a atenção? Rapaz, tem tanta história que se eu for contar aqui, a gente vai passar uns 8 dias aqui. A gente fundou as Pecinhas de Maceió. E as Pecinhas de Maceió, na verdade, nasceu de uma troça, de uma brincadeira, né? Um amigo nosso, Júnior Popó, que saiu nas Virgens de Olinda, ele veio com essa história de, rapaz, vamos sair com que roupa? Aí eu digo, não, vamos lá em casa, que eu pego a roupa da minha mãe e a gente sai. 4, 5, 6, 8, 10 amigos, bebendo, né?
E aí você imagina, em 83, aí juntamos 10 amigos, um vestido de um, vestido de outro, as namoradas, não sei quem, cantando na mão, bebendo e tal. Começou assim. No ano seguinte a gente já tinha uma Veraneio, que não é do seu tempo, não sei se você lembra de Veraneio. Com certeza o Humberto Maia sabe qual é esse carro Veraneio. E saiu puxando as músicas, eu mesmo cantando e tal. Mas eu me lembro que depois, para melhorar, a gente colocou a bateria das escolas de samba daqui. Um ano eu fazia com a Jangadeiro, um ano eu fazia com o Nido Poço, que é para poder prestigiar. Mesclar e dar oportunidade, né? E teve um cara um dos caras da bateria, e a gente fazia também, que o primeiro patrocínio das pecinhas foi da Pitu. E a Pitu, ela fornecia pra gente aquelas aguardentes com suco pra gente fazer batida. E nós fizemos a batida e tal. Só que teve um cara desse da bateria que, em vez de botar no copinho da Pitu, ele pegava no pandeiro, ele fechava os buraquinhos assim do pandeiro, do tamborim, enchia de batida e aqui mesmo ele bebia. Eu digo, rapaz, enfim. Foi quando o bloco chegou na Ponta Verde, ali na esquina, que antigamente a gente passava, Pajuçara, Ponta Verde e ia embora. Quando chegou ali na esquina da Ponta Verde, que eu olhei para trás, o cara caiu, desmaiou. Meu Deus do céu, agora isso eu vestido de mulher, um amigo meu também, Júnior, 2,5 metros de homem, vestido de mulher, e o cara... Digo, vamos dar um banho no cara. Terminamos levando o cara, na areia ele caiu, ficou aquele negócio, a milanesa ali. Rapaz, a gente botou o cara embaixo da água, a maré baixa, e ele nem borbulhava. Ele dentro da água do mar e não borbulhava. Eu digo, esse cara tá morrendo, vamos socorrer esse cara. Aí, e agora? Vamos pegar um táxi. O cara do táxi não queria levar a gente, mas levou pro pronto-socorro. Chegando lá no pronto-socorro, que o cara foi socorrido, tiraram a roupa dele, tal, e deram muita glicose, e era cachaça, não era outra coisa, né? Mas o cara, quando o médico me chamou, disse, tá liberado, entrega esse cara. Aí ele disse... Mas esse cara, como é que ele tá? Ele disse, não, Dinho, esse cara tá morto. Como quem diz assim? Morto de cachaça, Já né? bebeu demais, né? É. E aí eu puxando o cara na maca, levando, esse meu amigo tinha ficado lá fora. E ele disse assim, Dinho, como é que ele tá? Ele disse, não, rapaz, tá morto. Aí o cara, meu Deus do céu. O cara se levantou, 2 metros, deu um murro no... O teto do pronto-socorro era de gesso. Ele quebrou o gesso. O cara tá morto. Eu digo, como é, Júnior? Aí encosta a polícia. Eu digo, o que foi que houve? O cara morreu. Não, rapaz, o cara tá morto de cachaça. Cachaça. Agora você, para poder pagar o que você fez, bota a mão aqui. Aí abre a boca dele. O médico disse que ele não pode virar a língua, não tem isso, né? Dobrar isso. Fio o dedo dele e o cara mordendo de pronto. Agora você vai levar esse cara para casa assim. E assim fomos, né? Vamos ali em casa, entregamos a família e deu tudo certo. Mas tem muita história de carnaval pra gente contar por aí. Dinho, a gente sabe que já está perto do carnaval. O que é que a gente pode esperar desses dias de carnaval aqui em Maceió? E essa quantidade de blocos e a quantidade de pessoas, o que é que você espera? Muita alegria, muita festa, né? O que eu digo é o seguinte, se você nesse dia acordar mal-humorado, nem vá. Porque carnaval é aglomeração, é claro que você vai esbarrar em alguém, é claro que alguém vai pisar no seu pé. Isso faz parte do carnaval. Então você não tem que não tem que se abraçar, pedir desculpa, né? E brincar e curtir. É isso que a gente espera, é a alegria. A Liga Carnavalesca está preparada e pronta para proporcionar alegria aos foliões. Quanto à quantidade de pessoas, se você pegar, por exemplo, nós vamos para Jaraguá agora amanhã, nós vamos ter ali de 60 a 80 mil pessoas em Jaraguá. Todas ali, pegando ali da reitoria, né, que começa com os Fininhos de Amamãe, que é um excelente evento que tem ali no Museu Tel Brandão. Depois do baile deles, eles saem em desfile e acompanhando ali todos os outros. São mais de 100 blocos que tem inscrito no Jaraguá Folia. Então, e todos os ritmos, como eu te falei, você tem ali todos os ritmos. Tem frevo, tem maracatu, tem axé, tem tudo. E todo mundo brincando carnaval ali até umas 3 horas da manhã. Então, nessa faixa de 60, 80 mil. E vamos para o Bloco Vulcão, né? Que aí, além do Bloco Vulcão, tem também um bloco ele não gosta que eu diga isso não, mas é um bloco da terceira idade, que é o bloco Frevo Não Tem Idade, né? E na beira da praia, ali com aquela área dos dois lados, com a rua aberta, a rua fechada, não sei o quê, enfim, os ambulantes todos e tal. Aí nós vamos para a avenida, nos cálculos da Polícia Militar, aí 100 mil pessoas assistindo, brincando, desfilando, vale para todo mundo, né? O que a gente fala dessa questão de dificuldade, eu vou voltar só é para você ver uma coisa, eu defendo muito a questão dos ambulantes. Os ambulantes têm que trabalhar e têm que ganhar o seu dinheiro, é justíssimo, e tem que fazer, tem que dar essa oportunidade. Aí você veja a coisa como não é... Por exemplo, a prefeitura nos obriga a inverter o percurso.
ao invés de sair como a gente sai há 40 anos, da Pajuçara para Ponta Verde, ela nos colocou no sentido inverso. A gente tem que sair da Ponta Verde para Pajuçara. Mas ela coloca todos os ambulantes na Ponta Verde. Então, eu estou pedindo para olhar, não é pela Liga não, nem pelos blocos, é por eles. Porque na hora que os blocos saem da Ponta Verde, não fica ninguém. E os coitados estão lá com sua mercadoria, já dormiram lá a noite anterior para poder montar a barraca, montar os estandes, né? Guardar seus produtos. Tem que ter gente lá dormindo para tomar conta. Passa um instantezinho da manhã, quando os blocos de manhã saem, não fica mais nada o dia todo, só fica o prejuízo para eles. Então a gente pede que se planeje melhor isso, com mais antecedência, né? Para que a coisa seja boa, porque o produto carnaval, ele é bom para todo mundo. Todo mundo sai ganhando, o povo ganha com alegria, o Estado e o município ganham com a cultura, né? As pessoas ganham com o fomento das atividades econômicas, a cadeia produtiva do carnaval se movimenta. Então, basta a gente olhar com carinho e com mais antecedência, porque aí as soluções aparecem, ao invés somente dos obstáculos. Carnaval é uma festa democrática, é uma festa para todos. Você que for brincar carnaval, aproveite, mas aproveite com responsabilidade. Não é porque é uma festa democrática que você pode tudo. Inclusive o respeito às mulheres. A gente vê muito caso de feminicídio e a gente pede até que os homens respeitem as mulheres. Faça o convite para a galera que está assistindo e que vai brincar o carnaval. O respeito é questão básica, né? É fundamental. Isso aí o desrespeito não cabe em evento nenhum, em momento nenhum, não cabe na vida de ninguém. Isso é um absurdo que a gente está vendo hoje, inclusive o crescimento do feminicídio. Isso é um absurdo. Queria convidar todos vocês, agradecer muito aqui essa entrevista, essa oportunidade, agradecer demais a você. Você é um cara que deixou a gente muito bem à vontade, né? Agradecer a todos aqui da produção, a direção do Xcast, né? E convidar todos para comparecer nesses eventos que falam. E não esquecendo que no carnaval nós vamos ter o encerramento através da Liga do Espaço Livre Sá, quem está promovendo esse evento, ali naquele a gente está chamando de Beco da Folia, que é ali na esquina da Receita Federal e vai até o estacionamento de Araguá. Então naquele beco ali você vai ter orquestra de frevo, você vai ter banda e toda a estrutura montada lá do Espaço Livre Sá, e a gente convida todos para que a gente tenha um carnaval de muita paz, de muita alegria, e nada de carro, não cometa essa idiotice, essa besteira de ir para farra de carro, só se você for idiota, porque opções você tem demais, tem Uber, tem táxi, tem ônibus, tem, enfim. E vamos brincar o carnaval e desejo a todos um excelente carnaval, um carnaval de paz, e agradeço demais a vocês pela oportunidade. Dinho, obrigado. Obrigado a você. Viu? Pessoal, hoje a gente recebeu aqui no Xcast, né, Dinho Lopes, né, que é o presidente da Liga Carnavalesca, né, um nome muito importante para a cultura de Maceió. E eu sou Josivan, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.